O fim oficial da Guerra do Golfo, em fevereiro de 1991, foi saudado pelo então presidente George H.W. Bush como uma vitória brilhante e rápida. Os tanques iraquianos haviam sido expulsos do Kuwait. As forças de coalizão triunfaram com perdas mínimas, e o mundo assistiu, ao vivo pela CNN, à primeira guerra transmitida em tempo real. Mas sob os escombros carbonizados das estradas do deserto, entre os oleodutos queimando e os discursos de vitória, algo mais persistente e invisível começava a se formar: a semente de um novo conflito. A guerra terminou, mas Saddam Hussein permaneceu no poder. Seu exército foi devastado, seu prestígio abalado, mas sua máquina de repressão interna intacta. A decisão dos Estados Unidos de não marchar até Bagdá, baseada no temor de desestabilizar a região ou criar um vácuo de poder, deixou um ditador enfraquecido, mas não derrotado. E esse foi o primeiro traço da herança deixada pela Guerra do Golfo, uma guerra incompleta. A coalizão havia prometido libertar o Kuwait, não mudar regimes. Mas, no vácuo dessa decisão, surgiu uma política de contenção que moldaria as relações entre Washington e Bagdá durante a próxima década. Sanções econômicas severas, zonas de exclusão aérea, inspeções da ONU em busca de armas de destruição em massa, tudo isso transformou o Iraque em uma espécie de campo de quarentena global. E, ao mesmo tempo, alimentou uma narrativa tanto interna quanto externa. Saddam passou a se vender como mártir da resistência árabe contra o imperialismo ocidental, enquanto nos bastidores da política americana se construía o argumento de que a guerra de 1991 havia deixado um trabalho inacabado. Para o povo iraquiano, a década que se seguiu foi marcada pela miséria e o isolamento. As sanções atingiram duramente a população civil. Escassez de remédios, colapso na infraestrutura, aumento na mortalidade infantil. Saddam, no entanto, usou o embargo como ferramenta de propaganda e manteve sua elite protegida. As inspeções da ONU, embora frustrantes, revelaram uma rede de programas clandestinos e aumentaram a desconfiança internacional. Ninguém sabia ao certo o que ele escondia, e era justamente isso que tornava a ameaça tão útil politicamente. Do outro lado do oceano, uma geração de formuladores de política externa nos Estados Unidos amadurecia com a frustração daquela guerra inconclusa. Entre eles, nomes como Dick Cheney, Donald Rumsfeld e Paul Wolfowitz, figuras centrais que anos depois estariam à frente da invasão do Iraque em 2003. Para muitos deles, a Guerra do Golfo não havia sido um desfecho, mas um prólogo. A doutrina da contenção, acreditavam, havia falhado. Era hora de substituí-la por outra, a da mudança de regime. Os atentados de 11 de setembro de 2001 ofereceram a oportunidade perfeita. Embora Saddam Hussein não tivesse ligação comprovada com a Al-Qaeda, a atmosfera de medo, desinformação e sede de retaliação criou o ambiente ideal para ressuscitar antigas desconfianças. A herança da Guerra do Golfo ressurgiu com força total. Os relatórios inconclusivos da ONU, as memórias das armas químicas usadas contra os curdos, a postura desafiadora do ditador e, sobretudo, a sensação de que ele havia escapado impune em 1991. Assim, em março de 2003, os Estados Unidos e seus aliados voltaram ao Iraque, mas agora com um objetivo diferente: derrubar Saddam Hussein. A Operação Liberdade do Iraque foi vendida ao mundo como uma continuação necessária, uma correção histórica. Muitos dos argumentos usados para justificar a guerra de 2003 nasceram das ambiguidades deixadas pela guerra de 1991. As suspeitas de armas, as violações das resoluções da ONU, o comportamento imprevisível de um tirano já conhecido e, sobretudo, a sensação de que ele havia escapado impune em 1991. Essa é a herança profunda da Guerra do Golfo,
Mais do que um conflito de 6 semanas, foi a abertura de uma ferida que nunca cicatrizou totalmente. Criou um precedente de intervenção rápida, estabeleceu o Iraque como uma ameaça permanente no imaginário ocidental e deixou um ditador enfraquecido, mas ainda útil como vilão geopolítico. Em 1991, o mundo achou que havia encerrado um capítulo. Em 2003, descobriu que ele era apenas o primeiro ato. E no meio disso tudo, uma região inteira pagou e continua pagando pelo preço de uma guerra que nunca terminou de verdade.